Os danos causados ao meio ambiente e à saúde humana, provocados pelo uso de agrotóxicos, estão na pauta de estudos e debates na Univale. Um seminário promovido pelo projeto de extensão Educação para a Transformação, Meio Ambiente, Saúde e Gênero vai reunir pesquisadores, estudantes e profissionais ligados à agroecologia para discutir sobre um novo formato de produção capaz de manter o equilíbrio do ecossistema e reduzir a exposição da população aos compostos químicos encontrados nos alimentos. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo Aline Hedlund. Oi, Aline. Oi, Nise. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e também acompanhar nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa a professora Márcia Marian, dos cursos de Ciências Biológicas e também de Engenharia Civil aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Aline. Agradeço o convite. Bom, eu acho que é uma informação que as pessoas já têm com clareza, é que o Brasil é o país com maiores índices de uso de agrotóxicos no mundo, né, Márcia? Bem impactante para mim quando eu descobri isso. Mas, em termos gerais, quais são os impactos, então, do uso dessas substâncias, desses compostos químicos, tanto para a saúde, em primeiro lugar, para a saúde das pessoas? Então, olha só, eu até estou com o dossiê da Abrasco, né, que eu tenho estudado nos últimos tempos agora, que foi uma publicação feita por vários pesquisadores, na verdade, da Fiocruz, e aqui eles relatam mesmo, né, que o Brasil se tornou realmente o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Então fazem 10 anos que ele está ganhando esse título. Eu sempre falo que isso, eu falo infelizmente, né, porque nós gostaríamos de ter outros títulos e não esse de maior consumidor de agrotóxicos. E diante disso, então, tem uma preocupação muito grande, né, de um lado e de outro não. Claro que sempre tem os dois lados da moeda. Então, eu sou, por exemplo, uma professora que venho trabalhando com essa perspectiva de essa agricultura sustentável, exatamente pelo fato de ter essa preocupação com a saúde das pessoas. Então, existe dois tipos de efeitos que podem ser ocasionados pelos agrotóxicos, que são ditos como efeitos agudos e efeitos crônicos. Os efeitos agudos são aqueles quando são utilizados em uma quantidade maior, né, ou devido a alguma coisa que acontece durante a utilização do agrotóxico, o vento, por exemplo, e aí as pessoas podem estar respirando, né, os agricultores principalmente, que são os que são diretamente contaminados. E aí pode surgir alguns tipos de efeitos, como náuseas, dores de cabeça, alergias, a visão ofuscada. E os efeitos crônicos são aqueles a longo prazo. E aí a gente pode pensar que não só os agricultores, mas todos nós somos contaminados, porque nós também somos consumidores, né, desse tipo de alimento. Então, e aí tem várias causas, né, que levam a esse tipo de efeitos, como, por exemplo, um deles que é bastante preocupante, e a gente sabe, é o câncer, né, que está sendo bastante discutido hoje e muitas publicações a respeito disso. Eles também atacam o sistema nervoso e, por isso, acabam ocasionando, muitas vezes, muitos suicídios nessa área da agricultura, né? Então, é uma preocupação muito grande, assim, em relação a isso. E também acabam estando relacionados também à parte hormonal das pessoas. Então, isso também é uma preocupação, né? Porque vem tendo todo esse desequilíbrio. Então, existem outras coisas também, muitas outras que a gente poderia estar citando. Márcia, fora os danos causados à saúde, de que forma que os agrotóxicos impactam no meio ambiente? Aline, são muitos os efeitos, né? Eles acabam contaminando as nossas águas. Novamente, a água é considerado extremamente importante, né? Porque a gente tem que tomar água. Isso é uma indicação para a saúde. Então, veja, falar de agrotóxico é falar de saúde e falar de ambiente. Está tudo relacionado. Porque, então, contamina nossas águas, lençóis freáticos estão contaminados, o solo está contaminado. Já existem estudos mostrando que, inclusive, a água da chuva é contaminada por agrotóxicos.
e acabam também banindo do nosso ambiente também muitos animais. E hoje uma das maiores preocupações que eu tenho, por exemplo, nessa área é as abelhas, né? Porque acaba assim acabando com essa população também. Abelhas, os peixes, né? Entre muitos outros animais, mas pássaros. Esses dias estava vendo até uma publicação que saiu que aqui até em Camboriú foram encontrados por alguns pesquisadores muitos pássaros mortos, né? Em produções de arroz, risicultura. E quando eles foram investigar, então o estômago desses pássaros estavam assim, eles tinham comido arroz. E aí o arroz contaminado, eles morreram, né? Gente, então, é todo um ciclo que acontece por conta desses venenos. Agora, professora, vou trazer aqui para a gente contextualizar. Daqui a pouco a gente fala deste evento que vai acontecer agora no dia 4 aqui na Univale em Itajaí. Mas em junho, agora deste ano, a Comissão de Agrotóxicos da Câmara dos Deputados aprovou um relatório que derruba algumas restrições ao uso de agrotóxicos aqui no Brasil, né? Você acompanhou, você tem acompanhado essas discussões? Que implicações isso pode trazer? Isso hoje é uma preocupação assim bastante grande, né, do nosso movimento, na verdade, que defende, né, esse tipo de agricultura, porque a gente está vendo que está indo para esse lado que pode cada vez mais estar sendo liberado esses agrotóxicos. Então, já existe muitos tipos de agrotóxicos sendo utilizados, inclusive agrotóxicos que são banidos no Brasil, eles são usados, então é banir os banidos que a gente queria estar banindo esses tipos de agrotóxicos, então existe uma preocupação muito grande. Diante disso, eu participo do Fórum Catarinense de Impacto dos Agrotóxicos, né? E eles estão promovendo até na próxima semana, que vai ser o Dia Mundial, deixa eu dar uma lidinha aqui para me lembrar. Claro. Dia Mundial de Luta contra os Agrotóxicos em todo o Brasil. Então, a sociedade sairá às ruas para dizer não ao PL do veneno. Então, em Santa Catarina, o Fórum Catarinense de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos, eles estarão fazendo um ato público em Florianópolis, na frente da Catedral, né? Isso no dia 3, então, no dia 3 a segunda-feira. Isso mesmo. Então, vai ser durante o dia inteiro, né? Então, vai ter todo esse movimento, né? Exatamente para a gente estar podendo falar não a esse movimento. Eu fico preocupada de que até que ponto a sociedade está informada sobre isso, né? Porque, claro, a gente tem várias notícias circulando, mas eu não sei se eu percebo uma consciência real, né, do cidadão brasileiro em relação a essa discussão, né, professor? Eu acho que você tens toda a razão em ter essa preocupação. Eu também tenho. Hoje ainda eu estava falando sobre isso com uma colega, porque na sexta e sábado passado agora, né, eu participei do encontro de agricultura urbana em Florianópolis também. E eu até, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção é poucas pessoas participando. Então, eu falo, é uma temática bem atual, uma coisa extremamente importante, que eu esperava que tivesse muita gente participando, porque era um evento promovido pela Prefeitura de Florianópolis, gratuito, né? Então, essas coisas que a gente está promovendo são gratuitas e a gente espera que as pessoas tenham interesse, porque está envolvendo a saúde de todos. E aí tu vê que a participação realmente é pequena ainda, né? E diante de toda essa situação que a gente vive hoje, diante desse pele do veneno, tudo isso, a gente vê que esse movimento pode ser totalmente ao contrário daquilo que a gente vem defendendo nos últimos tempos. Márcia, alguns ambientalistas, como membros da Greenpeace, são contra a liberação porque acreditam que a proposta traz riscos à saúde da população. Você concorda com esse ponto de vista? Sim, isso eu defendo completamente. É exatamente isso que eu venho defendendo nos últimos 10 anos como professora, pesquisadora, como extensionista da Univale, né, trabalhando dentro dos projetos que eu trabalho e tentando exatamente mobilizar a comunidade em geral, não só a comunidade acadêmica, mas todas as pessoas, para que elas tenham esse conhecimento, né, tenham essa visão e possam estar também fazendo um movimento contrário
ao agrotóxico. Agora, vale a gente falar o outro lado também, né? Deputados da bancada ruralista e membros de associações de produtores rurais têm defendido esse projeto, porque eles entendem que a atual legislação impede que produtos mais seguros cheguem às lavouras. Faz sentido essa afirmação? Olha, Lise, até pela tua pergunta, até fico confusa, assim, né? Eles estão dizendo porque que... a bancada ruralista dizer que impede que cheguem produtos mais seguros, eu acho que é bem contraditório realmente isso, do meu ponto de vista, né? Porque é exatamente o contrário. Eles usam uma grande quantidade de veneno, os nossos alimentos estão totalmente contaminados, existe um programa de análise de agrotóxicos que é feito pela Anvisa, né? Um programa anual que acontece e a gente vê que cada vez mais os nossos alimentos estão realmente contaminados, né? Então, existe um limite que é permitido, e isso é muito discutido entre os pesquisadores, que limite é esse que é permitido, que não vai trazer malefícios, mas dentro daquilo que está na legislação, então tem um limite que é permitido, então 30% dos alimentos eles consideram que está dentro desse limite, 30% dos nossos alimentos apresentam limites insatisfatórios, significa que além daqueles agrotóxicos que já são permitidos, que eu já acho que é muito, ainda tem muitos outros que são utilizados e estão acima dos limites, e assim vai, então vejo que as coisas estão ruins, né? A nossa situação é bem ruim, considerando que hoje são utilizados mais de 600 agrotóxicos, né, no nosso país, e ainda tem essa perspectiva de ainda liberarem ainda mais, a gente precisa de mais ainda? Eu fico pensando nisso, né? Essa reflexão é forte. Realmente, né? O relator desse projeto, o deputado Luiz Nishimori, ele propôs uma mudança na nomenclatura dos agrotóxicos, que passariam a ser tratados como pesticidas. Essa mudança não sugere uma espécie de camuflagem do produto? Eu sempre penso isso, eu fico muito triste e muito indignada, essa é a verdade. Assim, para quem me conhece sabe que eu sou muito polêmica nesse aspecto, né? Então, tem que chamar realmente, é veneno, é agrotóxico, então nenhuma publicação minha eu troco essa nomenclatura. Eu chamo de agrotóxico mesmo, né? Ele é tóxico, eu sou uma doutora em química, então eu sei exatamente o que eu estou falando. Né? Que ótimo alguém realmente que tem domínio do assunto colocar. Porque, no mínimo, curioso, né? Agora, agrotóxico não chama mais agrotóxico. Então, dá uma sensação que estão querendo enrolar a gente, né? No mínimo esconder isso. a verdade. Pois é. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho do evento, então, que vai acontecer nesta terça-feira. Este seminário sobre os danos causados, então, por agrotóxicos. Como vai ser, onde vai ser este evento, professora? Então, esse evento, Lisa, na verdade, começou uma conversa entre a minha equipe do projeto, né, esse projeto de extensão da Univale, e a equipe do laboratório do professor Ricardo Stanziola. E a gente resolveu promover alguns eventos em conjunto, e aí a gente decidiu fazer essa temática, né, e aí como eu conheço algumas pessoas que trabalham na área, eu resolvi convidar, então, um colega, que é o professor Dr. Pablo Morites, que ele é especialista exatamente nessa área. A gente já vinha discutindo outras temáticas dentro da universidade, durante o ano inteiro a gente vem fazendo isso, e a gente decidiu, então, fechar esse ano com esse seminário, que eu acho que é um seminário com uma temática extremamente forte, que é o impacto dos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente, né? E aí eu acho que a gente vai estar em boas mãos, porque ele realmente conhece sobre esse assunto. Então, terça-feira, dia 4, às que horas? Dia 4 de dezembro, às 19 horas, vai ser no auditório do mestrado das Ciências Políticas. Aqui no campus da Univale Itajaí. Isso mesmo, exatamente. Né? As inscrições ainda estão abertas no site da Univale, então ainda quem tiver interesse pode fazer. O evento é gratuito e a comunidade toda é convidada. Intervalinho, a gente já volta a conversar sobre agrotóxicos e sobre este evento, então, que acontece aqui na terça-feira no campus da Univale Itajaí. O Viva Voz está de volta e conversando hoje com a professora Márcia Mariano, dos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Civil da Univale. Professora, vamos seguir então com essa programação deste evento que acontece na terça-feira. Quem virá palestrar?
Então, o nosso palestrante, como eu falei, é o Dr. Pablo Morites, né? Vou falar um pouquinho sobre o histórico dele. Então, ele é um médico pneumologista, ele é diretor clínico do Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. Ele também é membro do grupo elaborador das diretrizes diagnósticas e terapêuticas para intoxicações por agrotóxicos da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. E ele também é membro do Fórum Catarinense de Impactos Agrotóxicos. Então, ele, imagino, já tem um tema específico para a fala dele? É exatamente esse, que é o impacto dos agrotóxicos. É exatamente isso que a gente vai estar discutindo nesse dia. Então, no primeiro momento, vai ter a palestra, né? Ele vai estar falando sobre isso, e depois a gente pensa em montar uma mesa redonda com diferentes profissionais que a gente convidou, que estarão participando, profissionais da Univale mesmo, né? Diferentes professores, colegas aí, para discutir essa temática. E o seminário ele vai apresentar uma discussão sobre o novo formato de produção agrícola, os sistemas agroecológicos. O que diferencia do agronegócio tradicional? Na verdade, o seminário não é exatamente nesse aspecto, é os impactos agrotóxicos, sim, mas ele vai discutir. Mas com certeza a gente vai estar abordando, né, essa nova forma de produção que existe, que é a agroecologia. Então, a gente pode falar duas formas de produção. Uma que a gente chama de convencional, que é essa que utiliza os agrotóxicos, e a outra que é a agroecologia. Daí, o que faz a agroecologia? É uma agricultura sustentável, que não utiliza esses tipos de compostos, né, nenhum tipo de insumos químicos diretamente. Então, procura formas que não impactem com o ambiente, que não contaminem os alimentos e, mais importante ainda, que não tenha contaminação para as pessoas. Eu acho que isso que é o importante da agroecologia, né? Márcia, uma pesquisa feita pela produção levantou que os agrotóxicos foram criados durante a Primeira Guerra Mundial para serem usados como arma química e só depois começaram a ser usados como produtos agrícolas. Confere isso? É isso mesmo, sabe, Liz? Porque, assim, a agricultura ela existe há mais de 10 mil anos. E nos últimos 60 anos, então, é que começou a ser utilizada. Então, esse é o período que é chamado de Revolução Verde. Daí eu penso, para que chamar de novo essa nomenclatura? Revolução Verde, a gente já pensa em ambiente, em coisa bonita, né? E é muito pelo contrário. A Revolução Verde, então, entrou com os maquinários pesados. A gente tem hoje aviões que despejam agrotóxico, né? Nessas grandes produções de monoculturas como a soja, o milho. E o que é pior disso que eu vejo, né, é que essas produções de monoculturas que produzem só um tipo de alimento, que eles chamam, isso não é alimento, é commodities. O que é isso, na verdade? Isso vai para as indústrias, para produzir ou combustíveis, ou para fazer um processo de transformação dessa matéria. Então, não é o alimento que chega na nossa mesa. O alimento que chega na nossa mesa é produzido pela agricultura familiar. Certo. Então, isso que é importante. E por isso que a gente pensa e trabalha nessa perspectiva de fortalecimento da agricultura familiar e com a mudança para a agroecologia. E agora, saindo um pouco da fala dos agrotóxicos, eu vou falar um pouco sobre os produtos orgânicos, né? Atualmente está uma onda muito grande pela procura de alimentos orgânicos, só que o preço ele é consideravelmente mais alto, né? Por que isso acontece? Aline, isso não é uma coisa... eu não concordo, tá? Particularmente, eu não concordo. Por quê? Porque eu trabalho diretamente com as agricultoras, né? Com as mulheres agricultoras. Elas, inclusive, fazem as feirinhas, participam pelo menos uma vez por mês da Feira de Economia Solidária que acontece na universidade. Existe... outras pessoas, né, hoje dentro da universidade também comercializando, que é um dos nossos alunos, por exemplo, do curso de Ciências Biológicas, que ele é um agricultor perurbano, que está produzindo muito alimento orgânico, e eles vendem assim um preço bastante acessível. Às vezes eu fico até impressionada, porque às vezes é mais barato do que o produto convencional. Então, esse negócio de dizer que o alimento orgânico é caro, isso é uma coisa que também tem interesses por trás disso. Entende? Então, quando chega dentro do supermercado, tem uma supervalorização. Por que será isso, né? Porque não querem que venda. Porque não é interesse, então, que se venda o produto orgânico, né? O alimento orgânico. Então, o que eu vejo e a experiência que eu tenho é que a gente deve procurar alternativas e não buscar em grandes redes de supermercados. Buscar feiras, né? Buscar agricultores próximos das nossas casas, e deve existir essa relação entre o urbano e o rural.
Aqui em Itajaí, por exemplo, existe uma área rural bastante grande e essa área rural não é tão distante do nosso centro da cidade, né? Da nossa cidade. Então, por que não juntar a cidade com o campo? Então, é isso que a gente está precisando. Valorizar mais, né? E a gente precisa voltar a conviver. Do ponto de vista do negócio, né, eu acho que essa é a principal discussão, porque a bancada ruralista, que a gente acabou de citar, e os grandes grupos que atuam na agricultura, defendem que essas grandes plantações, os grandes cultivos, acabam dependendo, né, e entre aspas, dos agrotóxicos para que haja rentabilidade. Você concorda com isso? Existe uma alternativa rentável para o produtor rural sem a utilização de agrotóxicos? Como a gente estava falando, então, isso foi embutido dentro dessa Revolução Verde, né? Os agricultores passaram a utilizar esses insumos químicos e cada vez se tornam mais dependentes, porque produzindo só um tipo de cultivo, como é chamado, então, os monocultivos, né, como soja, milho, entre outros aí, acaba tendo um desequilíbrio no meio ambiente. E tendo esse desequilíbrio, é claro que vai aparecer mais problemas dentro da agricultura. Então, é uma coisa que leva a outra. E aí eles acabam se tornando dependentes, além das sementes transgênicas que já são produzidas para que utilizem os agrotóxicos, né? Então, já é um comércio mesmo que é feito casado para que vá para esse caminho. Por isso que a gente tem que ter conhecimento e tem que pensar, como eu disse antes, que a agricultura existe há mais de 10 mil anos. Então, como se fazia agricultura antes e como que isso era possível? E eles tentam inverter essa situação, na verdade, nas nossas cabeças, né? E tentam fazer com que a gente acredite nisso. Mas a gente precisa saber que isso não é verdade. Só para contribuir, eu vi uma matéria outro dia sobre o Pedro Paulo Diniz, que é um dos herdeiros do Grupo Pão de Açúcar, e eu até busquei aqui para lembrar, e ele está apostando no cultivo de orgânicos como negócio mesmo, como algo, inclusive, que vai ser mais valorizado e tudo mais, e é nessa perspectiva do capitalismo, do lucro e tudo mais, e mesmo assim ele vê que é um caminho possível, né? Assim, no meu ponto de vista, eu defendo muito a agricultura familiar, né? Porque ela acaba gerando emprego para os próprios familiares e produzindo seu próprio alimento e dando todo esse processo de sustentabilidade. Mas, diante disso, eu também vejo que a gente também tem que acreditar no agronegócio sustentável. Certo. Né? Isso eu também acredito que é possível. Eu tenho conversado isso com outros colegas, né? Com pessoas que têm formação na área mesmo, e as pessoas também acreditam nisso. Então, é possível, e a gente já está vendo isso acontecer, né? Então, tem fazendas de produção orgânica sustentável. Muito bem, então, perfeito. Então, tem técnicas e tecnologias para a implantação disso. E para um produtor em grande escala, quais que são as vantagens e as desvantagens de ter uma plantação orgânica? Desvantagens eu não vejo. Eu vejo vantagens, né? Porque a partir do momento que ele começa a implantar essas tecnologias que existem hoje e a sua propriedade passa a existir um equilíbrio ambiental, ela vai conseguir produzir uma grande diversidade de produtos, né? Existem vários tipos de sistemas, como sistemas agroflorestais, por exemplo, que as pessoas estão utilizando, e então só tem o caminho do bem nessa perspectiva e não desvantagem nenhuma, né? Então é tudo de bom, eu acho, só que as pessoas têm que acreditar e fazer esse movimento. Professora, é claro que você já esteve aqui falando desse projeto super bacana que você coordena, que é o projeto de extensão Educação para a Transformação, Meio Ambiente, Saúde e Gênero. Queria aproveitar a tua presença aqui para você comentar em que momento o projeto está, como é que você está fechando 2018, qual é o resultado até aqui. Esse ano, na verdade, foi um ano, assim, não posso dizer que foi fácil, foi um ano difícil dentro da própria instituição, mas diante do projeto eu vejo que a gente está numa situação boa. As mulheres estão com mais autonomia, mais empoderamento, não são mais tão dependentes, né, da nossa equipe, já sabem trabalhar. Então, a gente vem cada vez avançando mais com temáticas diferenciadas, como semana passada, por exemplo, a gente trabalhou numa oficina de sementes crioulas, né? Então, elas também estão aprendendo, então, a importância de cuidar, de multiplicar a semente, né?
porque isso é um patrimônio que a gente tem, um patrimônio cultural. A gente trabalhou várias oficinas aí, elas estão nesse processo também de comercialização, que é uma coisa que é importante, difícil para elas, eu vejo que não é fácil, porque elas cuidam da casa, cuidam da família, cuidam então da produção, né, das hortícolas que elas estão fazendo, mas ainda tem que passar por esse processo de comercialização, então é bastante coisa para elas darem conta de tudo isso. Então, tem muitas coisas ainda para a gente estar avançando dentro desse projeto e trabalhando nisso e crescendo junto com elas. Então, Márcia, só para reforçar um pouco sobre o evento, fica à vontade para fazer um convite para o pessoal. Muito obrigada, né? Então, gostaria de convidar a todos, né, que venham participar. Para a gente é extremamente importante que vocês estejam junto com a gente aqui dentro dos muros da universidade. Quando a gente faz essas temáticas, a gente gostaria de ter as pessoas junto para poderem estar discutindo, aprendendo, trocando saberes e conhecimentos. É isso que a gente espera. Então, dia 4 de dezembro, às 19 horas, no auditório do mestrado. Então, junto lá com a equipe do professor Ricardo Stanziola, a gente vai estar esperando a comunidade. Professora, muito obrigada, sucesso mais uma vez nesse projeto bacana. Nós conversamos com a professora Márcia Marian, dos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Civil aqui da Univale. Isso aí, né, Aline? Isso, o programa vai ficando por aqui, só lembrando das redes sociais Facebook, Viva a Voz Univale, Instagram e Twitter, @Viva a Voz Univale. Até o próximo programa. Tchau.